Bendiciones, iglesia. Iglesia amada del Señor. Iglesia amada del Señor. Que la gran bendición de Dios sea sobre cada uno de vosotros. Padre, se tenho achado graças a tus ojos, Senhor, usa-me uma vez mais, Padre. Espírito Santo de Deus, eu me entrego em tus manos, Senhor. Não hablo em minha boca nem meus pensamentos, mas tus pensamentos, tu palavra, Senhor. Vem falar com tua igreja, Senhor. Necessitamos ouvir-te, Padre. E eu sei que estás aqui, Senhor. Te quero, Senhor. Te quero com toda a minha vida. Hablar de sonhos. Hablar de sonhos. Eu já pensei assim, não tem como falar de sonhos se não falar de você. Não tem como falar de sonhos se não falar de Jerry. Não tem como falar de sonho se não falar de vosotros. De cada um de vosotros. Cada um de nós ha tenido um sonho. E este sonho vem se cumprindo e tem muito que se cumprir todavia. E quando me veio a invitação do pastor Michael, a primeira coisa foi ir a la passagem de José. Era minha vontade. Pero a vontade de Deus é outra, então vamos obedecer a Deus. É o livro Evangelho de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. De verdade que eu já escutei Deus confirmar esta palavra por algumas vezes hoje, em las alabanzas, em la palavra de abertura del culto, em todo. Então, Deus está falando com nós, irmão. Vamos nos colocar em pé, por favor, e ler a poderosa palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Juan e que nos escreveu acerca da cegueira espiritual. Juan, capítulo 9, versículo 35 ao 41, assim está escrito em la palavra de Deus. Oyó Jesús que le habían expulsado e hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le ha visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos?
¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuereis cegos, no tendráis pecado, não tendríais pecado. Mas agora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amém. Padre, Senhor, em nome de tu Hijo Jesus, entregamos, Senhor, esta tu palavra, e que tu Espírito Santo, Senhor, venha nos dirigir neste momento, Padre, e nos dar tu bendição nesta noite, Padre, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou dizer, meu sonho era ser missioneiro. Meu sonho era ser missioneiro. Me encantava ouvir os testigos de los missioneiros quando iam a minha cidade, vindo de Nordeste de Brasil, vindo de outros países de Sul-América, vindo de África. E quando falavam de coisas assim que para nós outros ali eram coisas incríveis. Me recuerdo de um missioneiro que estava em Piauí, e ele estava com a família, sem comida, não tinha ajuda. Nossa igreja não pode enviar auxílio a ele, porque lo manteniam allí. E ele, em Brasil, el butano também, chamamos de botijão de gás, né? E o butano, ele ha virado o butano de lado para ver se saía um pouquinho mais de gás, pero a mulher foi a ele chorando. E foi deste missioneiro, que Deus usou para ministrar sobre mim. E ele me disse assim: Jerry, naquele momento, mirando minha hija de 2 meses, querendo leite, chorando por leite, meu hijo maior, de 4 anos, chorando por comida de hambre. Jerry, me pegue, haga o que quiera comigo, mas com meus filhos. Aí me fui ao suelo, não me aguentei, me fui ao suelo. Llorar. Não falei nada a Deus, solamente chorei. Ele ha dicho assim: quando levantei minhas rodillas, me puse em pé e disse assim minha mulher: não me olvidei o nome de ela agora, mas ela disse: meu amor, Deus proverá. Neste exato momento, Jerry, abriu a porta, uma irmãcita de pelo branco, pequenita assim, ha venido com 2 bolsas de compra, ha venido com butano, ha venido com tanta coisa. Depois de todo, de correr toda a coisa, a mulher já foi a fazer comida e leite para a niña e todo. Depois de todo, que a mulher se foi embora, ele parou para pensar: eu vivo aqui em alto da montanha, não, del morro, aqui em alto. Como esta senhorita tão pequena ha venido com butano, com 3 bolsas pesadas, e saiu correndo atrás? Nada. Deus cuida de nós. Quantas vezes, irmãos, Deus ha enviado ángeles para prover tu casa, por intermédio de outras pessoas. Como tu queiras crer,
fisicamente materializadas ou não. Ou utilizando até mesmo o católico, a igreja católica e outras pessoas que não creem em Deus, principalmente. Assim eu lo fui. E o homem disse, não me diga nada porque sou ateu. Falei, sim, mas graças a Deus porque Ele ha enviado a ti. Não lo sei, pero está aqui, simplesmente lo quis trazer. Falei, graças, meu querido. Aí se sentou, tomamos um café e falei sobre Jesus, ele escutava, mas não. Pero ha escuchado, né? Vamos à palavra de Deus. Então, irmãos, aqui, o discípulo está contando uma passagem que aconteceu com Jesus. Que o cego de nascença, nasceu cego. Então, Jesus ha hecho una goma com o barro e ponido nos olhos e se lava em Siloé. E allí foi e volviu vendo. Então, isto no contexto mais detrás. Então, este foi e disse a Jesus, tu lo crees, hijo de Deus? Sim, agora lo creio, porque estou te vendo e estou te escutando. Pois le ha visto e havia contigo, ele é este que está falando contigo. E ele diz, creio, Senhor, e le adorou. Dijo Jesus, para juízo ha venido eu a este mundo, para que os que não veem, vejam. Mas, irmão Jerry, o que tem que ver a cegueira espiritual com o sonho? ¿Te recuerda de algum sonho que tu não tenha visto? ¿Te recuerda de algum sonho? ¿Has sonhado com algo que não tenha visto? ¿Compreendem? Todos os sonhos têm que se ver. ¿Queres sonhar? Vea. ¿Queres sonhar com um mundo na vida próspera, bem? Sonhe com seus olhos carnais. Queres viver uma vida abundante, porque é para isso que Ele ha venido, para nos dar vida em abundância. Queres viver uma vida em abundância? Sonhe com olhos espirituais. Quite toda a venda de los ojos. Hermanos, esta é uma palavra que eu estava pensando comigo, meditando allí, Senhor, por que desta palavra? O Senhor falou comigo assim, eu tenho preparado minha igreja. Todos os temas de reconstruções que tenho feito este ano todo, são um momento de preparação para a minha igreja. Quando eu cheguei aqui em esta igreja, irmão, então ha chegado de Brasil, lleno de graça. ¿Eh? E quando eu cheguei aqui, conversando com alguns irmãos e irmãs, e vamos orar, irmão, porque o demônio vai se manifestar, ele vai ser, irmãos, se o demônio se manifesta, eu me vou a la calle como um louco. Falei, Jesus, irmão, que é isso? Sim, a maioria deles falaram a mesma coisa. Muitos não estavam preparados. E Deus tem preparado este povo. Muitos, Deus, por sua vontade, ha sacado de aqui do meio de nós outros, para ser uma obra em outro sítio com outras pessoas. Pero Deus está preparando nós outros para sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos são é uma linguagem. É a linguagem do Espírito Santo. É como o Espírito Santo habla com nós outros. Para isso temos que ter esperança, confiança.
restauração da fé, restauração da esperança, restauração de tantas coisas que envolvem o sonho do Espírito Santo. O sonho do Espírito Santo que vive em nós. Eu sonhava ser um missioneiro, em ir à África, em ir a donde seja. Me vim aqui, Málaga, Espanha. Todavia minha mulher Alessandra, que nos vê agora, lhe pergunta: meu amor, qual é o propósito? Carinho, descansa, espera. Deus a seu momento todo revelará. Assim é igual para os irmãos. Muitas vezes nos quedamos perguntando: que hago aqui? Senhor, eu tenho um sonho disso. Vale, tem? Então vamos ali. Deus quer falar contigo. Deus quer ressuscitar sonhos que estão adormecidos. Os sonhos são de acordo conforme a la visão. Conforme tu visão. Tu sonhas o quê? Eu sonho ser um grande eletricista. Eu quero ser um grande eletricista. Vale. Por que tu não sonhas ser um grande engenheiro eletricista? Por que tu não sonhas ser mais que um eletricista? Um técnico em automação e robótica? Por que tu não sonhas mais? Se tu visão é cerca, seus sonhos são cercos. Se tu visão são lejos, seus sonhos serão lejos. E tu lo crees que Deus tem um sonho pequenito para ti? Não, eu quero predicar em toda esta Europa, eu quero ir para o Oriente, eu quero ir para todo lado, eu quero ir. Deus me levará, se for de sua vontade, por supuesto. Sempre assim, se for de sua vontade. Vale, seguimos. Deus quer cambiar a história da igreja atual. Através de quê? De la reconstrução de los sonhos. Mas como, hermano Jerry? Los sonhos de Deus são profundos, mais profundos que o oceano. La profundeza de Deus. Los sonhos de Deus para com a igreja são tão grandes, são tão profundos e ao mesmo tempo tão altos que nossa visão não está conseguindo mirar conforme os sonhos de Deus. Quando estava mirando esta palavra, eu e minha mulher estávamos falando sobre nós outros. E ela ha apostado na coisa e eu tomei aquela palavra. Não, de verdade que sim, que tenho que mirar mais alto. A Deus não há limite. A Deus não há profundidade. A Deus não há altura. A Deus não há espaço, nem tempo, nada. Deus é todo. Sua grandeza é tão grande que o maior, e uma das coisas que me recordei quando estava preparando essa mensagem, quando estava no centro de bruxaria, uma das coisas que mais o diabo fazia era cegar a gente. Os espíritos incorporavam as pessoas e hablavam assim.
No. Y la persona se quedaría mirando solamente aquello. Y así se iba afundando cada vez más. El diablo, su mayor, él es experto en cegar la gente, tapar los ojos o debilitar un poco la visión de aquellos que tienen un poco de visión. ¿Qué dice Jesús a los fariseos? Aliás, ¿o qué dice los fariseos a Jesús? Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, con Jesús, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros vamos nos incluir en eso? Muchas de las veces somos unos verdaderos fariseos. No me diga que no, porque es verdad. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Que de verdad, tenemos que luchar mucho, porque nuestra luta no es contra carne ni contra sangre, es contra as potestades, é contra os principados, é contra hostes espirituais de la maldade que estão em regiões celestiais. É contra eles que temos que lutar. É contra eles que temos que dizer: não, quita a mão, eu quero mirar a Jesus, eu quero ver o que Jesus tem para mim, eu quero ser mais. E é isso que diz mais adiante, porque para restaurar os sonhos é necessário o quê? Remover, sacar a venda, a tapadera de los ojos, para reconstruir os sonhos é necessário primeiramente sacar a tapadera de los ojos. Mas como, Jerry? Espera. Segundo, transformação de isso, de la mente, transformação de tus pensamentos. Transformação, cambia tu maneira de pensar, cambia tu maneira de pensar sobre ti mesmo. Eu he escuchado aqui, numa alabanza: não me diga, como? Que não puedes. Não me diga que ele não pode. Não me diga que ele não pode fazer de ti grande. Nome de Jesus. Alex, tu estás sentado em lugar de pastor Marcos, generalmente se queda deste lado. E eu em casa orando, eu tive esta visão, mas não de ti, de pastor Marcos. E não sabia que pastor Marcos não estaria na igreja. De verdade que não. Eu pensei que esta palavra seria para ele. E eu aqui buscando o pastor Marcos e nada, e mirando Alex ali, sentadito e nada, e falando comigo, o Espírito Santo: Senhor, e agora que digo, e aquela palavra que tu me dado, e agora entrega. Alex, as palavras que ha venido para mim foi a seguinte, e são para ti. Deus tem te preparado. Tu estás bem, pero isso que has logrado hasta aqui é muito pouco. É muito pouco. Deus necessita que tu haga isso. Quita esta tapadera que está te deixando mirar até um certo ponto, porque Deus
quer te mostrar más. Deus não vai te mostrar más. Deus vai te levar mais alto e mais profundo. Todos nós outros aqui seremos testigos desta palavra. E eu guardo isso. Receba. Esta foi a última palavra que eu escutei no momento. Diga, receba, receba, receba. Vá por muitos países. Vá por muitos países. Espírito Santo de Deus está aqui. Então, se volvemos, o que é necessário? Tenho poucos minutos. O que é necessário para restaurar ou reconstruir os sonhos de nossa vida? Remover a tapadera de los ojos, transformar a mente que nos hace pensar, porque não puedo, porque não tenho como, não tenho papeles, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho coche, não tenho casa, não tenho isso. Eu também não tenho, pero sou muito feliz porque tenho Jesus e sei que Ele está comigo. Tu também pode dizer a mesma coisa se queres. Diga com autoridade. Diga para o inferno escutar. Tu me dizes que não tenho nada. Pensamento del diabo. Pero não, eu tenho é tudo. Tudo. Com Ele tenho tudo. Sem Ele não tenho nada. E o terceiro ponto que devemos ter para a restauração dos sonhos é andar em novidade de vida. Caminhar em novidade de vida. Caminhar cada dia, constantemente, uma vida nova em Cristo. Remover a cegueira espiritual, o inimigo de nossas almas. Esta era a palavra que eu estava buscando. Es perito. Isto, perito. Es perito em cegar as pessoas. Conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. O Deus deste siglo ciega o entendimento para que a luz do evangelho não seja vista por el mundo. Deus está construindo em nós bases sólidas, firmes. E nesta reforma, os sonhos são realizados. Quando a cegueira espiritual for quitada, e quando o entendimento das coisas do reino de Deus estiver escancarada, aberta, a igreja deve manter-se viva, ativa, refletindo a luz do evangelho, onde seja, para que todos mirem que temos a vida em abundância, porque temos Ele, porque temos Ele, porque temos Ele. Transformação da mente. Quando a mente é renovada pela palavra de Deus, Deus entra mais profundo em nossas emoções. Por isso é tão importante demonstrar tu emoção para o Espírito Santo. Por isso é tão importante te declarar ao Espírito Santo, escancarar tu coração, rasgar tu coração perante Ele. Coloca as bases corretas.
As dificuldades que teníamos antes são vencidas. E quando as dificuldades são vencidas, os teus sonhos que antes eram lejos se acercam de ti. Nós temos que entender uma coisa. Somos a luz do mundo. Somos o sal da terra. Jesus ha dicho: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Nós não podemos nos contaminar com o mundo. Vou simplificar uma coisa. Existe em Brasil um fenômeno que acontece no rio Amazonas que se chama pororoca. O nome é pororoca. É quando as águas do rio Amazonas se encontram com o oceano. Vêm as olas do oceano, as correntes do oceano e a correnteza do rio. Então, uma água e hace olas gigantes, não muito gigantes, pero fuertes, e hace um grande estruendo, um grande ruído. Se chama pororoca, é uma palavra indígena. E significa explosão. Então, a pororoca, o rio, somos como nós. Somos como nós. Nós somos os rios. E quando a água dulce do rio Amazonas, que não é pequeno, é como a largura do Mediterrâneo quase, não se vê outro lado. Quando a água do rio encontra-se com o oceano, a água dulce do rio se torna salado, porque se encontra com o oceano que é salado. ¿Por qué isso? Porque o oceano é enorme e é fuerte, é grandioso e é poderoso, assim como Jesus. Nós somos rio Amazonas. Pequenos, muitos são pequenos córregos, como eu, que se encontram no oceano. E a grandeza de Jesus me hace se quedar como Ele. Assim somos nós para muita gente hoje. A igreja tem que ser o oceano, para que estes muitos córregos, quando se acerquem a nós, se quedem salados. Não ao revés. E muitos têm deixado a tapadeira tapar seus olhos e têm se contaminado. Então, se a palavra é a seguinte, que Deus me ha dado, mas como Deus derramará de sua unção em alguém que não quer cambiar, que prefere permanecer ciego. Como está na palavra de Deus, é o último versículo que leemos. Quando Jesus disse: "Tu lo ves? Vives em pecado. Eu sou a luz", disse Jesus. E como foi dito hoje, eu viveré os sonhos que mi Padre ha sonhado para mim. Eu viverei os sonhos que mi Padre ha sonhado para mim. Levanta-te, hermanos. Levanta-te com esta palavra. Levanta-te com esta palavra. Deus tem muito para fazer através de nós, de cada de nós. Eu tenho gente aqui que vai se tornar cantores,
predicadores, outros serão grandes empresários, outros serão utilizados de forma sobrenatural para mostrar que Deus está com nós. Seja como eles, seja como um deles, sonhe os sonhos de Deus e rogue, quite las tapaderas de los ojos e mire mais adelante o que Deus tem para ti. Amém? Oremos. Senhor Deus, Padre Santo, te agradeço, Senhor, que tu Espírito Santo venga a hablar, Senhor, com mais clareza a los corazones que hoje escucharam tu palavra. Que tu palavra venha a ser mais esclarecida a eles através de tu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha trazer mais clareza, Senhor, porque eu não lo sei falar. Vou falar como Pedro, Senhor. Sou de difícil, não tenho palavras, Pai. Pero tu Espírito Santo pode falar mais e mais em seus corações, Senhor. Padre, em nome de Jesus, que tu Espírito Santo seja derramado. Cumpre os meus sonhos, Senhor. Cumpre meus sonhos, Senhor, de ver, Senhor, a manifestação de tu Espírito Santo, Senhor, com curas, com salvação de almas, com liberação em salvação, Senhor, com manifestação de tu Espírito Santo em tua igreja, em qualquer canto, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Padre. Usa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Uma salva de palmas em nome de Jesus.